Neste vídeo você vai aprender a fazer um pequeno software e desenhar na tela. Olha que legal! Você vai usar a biblioteca Tkinter e aprender a fazer exatamente essas linhas, esses traços. Eu clico com o botão esquerdo do mouse e arrasto, e nisso eu vou desenhando minhas linhas. Então, você vai aprender a fazer isso de forma fácil, objetiva e bem divertida. Então, fique comigo que o vídeo vai começar. Então, vem comigo. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Python Pai, Leonardo falando, e hoje nós vamos aprender a desenvolver um pequeno software onde será possível desenhar com o mouse, tá? Então, é um projeto bem legal e nós vamos usar a biblioteca Tkinter. Então, vamos lá. Então, estou aqui no meu PyCharm, na versão 2022, já abri um projeto aqui e vou comentar. Então, hoje nós vamos fazer o quê? Desenvolver vou colocar aqui, ó, um software que permite desenhar com o mouse, beleza? Então, vamos lá. A minha primeira etapa vai ser importar nossas dependências, né? Ou nosso pacote da nossa biblioteca. E vai ser a biblioteca Tkinter, que eu vou importar como TK. Ok, nosso próximo passo vai ser literalmente criar a nossa tela, né? Então, eu vou criar uma variável chamada tela que vai receber uma instância, né, da biblioteca Tkinter. Então, TK, eu chamo biblioteca, e o TK maiúsculo aqui. Agora, eu faço o main loop, que vai permitir com que a tela fique ativa quando eu chamá-la. Clico com o botão direito aqui, em main, né, e run main. E nós já vamos ter a nossa tela, né, nossa primeira tela aqui. E agora eu tenho que povoar essa tela, literalmente, né? Essa tela seria o nosso, vamos dizer assim, um container, né? E agora eu vou povoando essa minha tela com elementos, ou widgets. Então eu vou criar aqui agora um widget, né, ou um elemento chamado Canva. Canva é literalmente tela, né? Então, vou chamar aqui Canva, vai receber tk.canvas. Deixa eu colocar aqui Canvas, né, com C minúsculo. E esse Canvas aqui, que é o maiúsculo, que é da classe Canvas do Tkinter. Bom, esse Canvas, ou seja, esse widget, eu vou colocá-lo aonde? Na minha tela, né? É o meu container, então vou povoar esse container. Então, vou colocar esse meu Canvas na minha tela. Opa, na minha tela. E qual vai ser o tamanho desse meu canvas? Vou colocar 300 pixels por 300. Então, width, que é 300, né, comprimento, e minha altura, height, também 300. Então, criei. Agora eu tenho que colá-lo, tenho que fixá-lo na tela. Para tanto, eu uso canvas.pack. Então, vou colocar ele na minha tela. Vamos rodar. Posso rodar aqui, ou clicando com o botão direito e run. Então, o meu canvas está aqui, mas você pensa, não estou vendo nada aqui, né? Inclusive, você vai perceber que como eu coloquei o canvas 300 por 300, a tela deu uma aumentada. Para que possamos visualizar pelo menos as limitações, né? Ou seja, as bordas, as linhas que limitam o canvas, eu venho aqui e coloco Relief Solid. Solid e mais. Coloco borda, ou seja, a espessura da borda. Vou colocar aqui 2. Para que possamos identificar na nossa tela onde está o canvas. Então, note que tem uma bordinha aqui agora. Porém, está muito próximo da borda da própria tela. Então, eu posso afastar, dar uma margem. Então, eu chamo Pad X, vou colocar 3 pixels de margem na direção X e 3 pixels de margem na direção Y. E vocês vão perceber que nós vamos ter agora uma borda em relação à tela. Então, o meu canvas é justamente essa minha linha preta, né? Ou seja, é um retângulo 300 por 300. Então, tudo que está aqui dentro é o meu canvas. É onde nós vamos desenhar, por exemplo. E a minha tela é o meu container, digamos assim. Então, percebo que eu coloquei o canvas, ou seja, eu coloquei um elemento dentro da minha tela. Beleza? Ótimo. Então, agora, eu vou desenhar aqui, vou fazer um desenhozinho de um retângulo dentro do canvas para vocês verem como que funciona. Então, eu vou chamar aqui um
hat de retângulo, só colocar assim, hat, vai receber canvas.create rectangle. Lembre que a minha tela é 300 por 300. Então, por exemplo, vou desenhar um retângulo lá no meio da tela. Então, o primeiro ponto x 150, meu primeiro y também 150, em x 150 e y 150, ou seja, eu estou bem no centro da minha tela. Eu vou colocar esse retângulo com 10 pixels de lado. Então, eu vou adicionar 10 pixels no ponto x, então vai ser 160, e 10 pixels no ponto y, que vai ser 160. Então, tem dois pares ordenados aqui. Ó. Esse 150 aqui é um x1. Vou criar um comentário aqui para facilitar para vocês. Ó, aqui seria o meu x1. Aqui seria o meu x1. Aqui seria o meu y1. Aqui o meu x2. Meu x2. E aqui o meu y2. Olha que bonito. E mais, aqui eu criei só os pontos. Eu posso agora fill, ou seja, eu posso colori-los. Eu vou colocar aqui uma cor, colocar black. Vamos dar uma olhada como está ficando. Então note que o meu retângulo está aqui, ó. Desenhei ele no ponto 150, x 150, lembrando que aqui é meu ponto 00, então meu eixo y, ele cresce aqui para baixo, então aqui no y é 0 e aqui no máximo é 300. O meu eixo x aqui é 0, ele vai crescendo para a direita, então aqui é 0 e aqui é 300. Lembre que esse pontinho aqui, esse primeiro ponto do retângulo, é o ponto x igual a 150, que está aqui, e y igual a 150. Então, se você traçar essas duas linhas, eles vão se cruzar exatamente esse ponto 150, 150. Ótimo. Então, eu adicionei 10 pixels em x, que ficou 160, e 10 pixels em y, que ficou 160. Então, justamente, é esse ponto aqui. Então, este ponto é em x igual a 160 e em y igual a 160. Portanto, o tkinter, ou o canvas aqui, ele cria o retângulo baseado no ponto inicial que eu forneço e no ponto final aqui. Ótimo. E eu colori com a cor preta. Mas eu poderia, por exemplo, colorir com a cor branca. Branca não é. Pode ser branco também, mas vamos colocar um red, que é o vermelho. E note que o fio é exatamente o preenchimento, porém a borda, a linha, ela continua preta. Para que eu consiga colocar as linhas também vermelha, para ficar um contínuo, eu tenho que chegar aqui e escrever outline red, que aí fica a borda é a mesma cor do preenchimento. Perfeito? Mas eu vou deixar como black, só por padrão aqui. Black. Então note que agora nós temos o nosso retângulozinho aqui. Beleza. Qual vai ser a ideia? Imagina que cada ponto, quando eu entro com o meu mouse aqui dentro do meu canvas, quando eu clicar com o botão esquerdo do mouse, eu vou pegar exatamente as coordenadas x, y do meu mouse e vou passar essas coordenadas x, y no meu mouse para o meu rect, ou seja, eu vou começar a desenhar o meu retângulo justamente com as coordenadas x, y do meu mouse. E aí, obviamente, vou acrescentar um tamanho a esse retângulo, que no nosso caso aqui, ele está um tamanho de 10, né? Porque eu coloquei 10 para 150, deu 160, idem para o ponto y. Então a ideia vai ser essa, eu vou colocar o mouse, cada vez que eu clico com o mouse aqui, eu vou ter um desenho de um retângulo. Essa é a nossa ideia. Para fazer isso, eu vou ter que criar uma função. Então, eu vou chamar def e vou chamar assim, ó, desenhar, colocar ponto. E vou ter que passar um parâmetro para essa função, chamado event, porque nós vamos ter que trabalhar com um evento. O que é um evento? O meu canvas, deixa eu colocar um pass aqui. O meu canvas, ele tem que prestar atenção, ou seja, meu canvas é esse widget, essa parte aqui. Quando eu coloco meu mouse, esse meu canvas, ele tem que ficar atento, ele tem que ficar ouvindo, que a gente chama de listening, né? Ele tem que ficar ouvindo ou prestando atenção em toda vez que eu clicar com o botão esquerdo do mouse. Então, ele tem que captar esse evento de clicar com o botão esquerdo. Quando isso acontece, ele tem que fornecer esse meu ponto XY. Perfeito? Então, nós vamos criar uma funçãozinha para isso. Então, desenhar
ponto, ok. E aí eu vou colocar assim, ó, cor de x, né, coordenada x, vai receber x ponto event e coordenada y vai receber y.event. E aí eu vou fazer o quê? Só para a gente verificar se está tudo certo, eu vou printar na tela, né? Vou até colocar aqui um F e vou printar na tela. Valor de x, eu vou colocar coordenada de x. Dois pontos, valor de y vai ser coordenada y. É isso que vai acontecer aqui. Aqui só tem um detalhe, eu acabei invertendo, não é x.event, é event.x e aqui event.y. Agora sim. Então, eu já criei a minha funçãozinha desenhar, que ele vai pegar as coordenadas do meu mouse, né, nesse caso aqui, só vai apresentar ainda, tá? Depois nós vamos evoluindo. Mas só para que possamos testar essa nossa função, eu tenho que vir aqui, ó, e tenho que fazer agora com que o Canvas ouça, ou listening. Então, eu vou usar Canvas, que é o meu widget, eu quero que ele ouça, entendeu? Toda vez que o mouse entrar, ele tem que ficar atento, e ele vai ficar ouvindo sempre que eu clicar com o botão esquerdo do mouse. Para tanto, eu uso o bind. O que é um bind? É justamente esse falar assim para o Canvas, olha, presta atenção sempre que que o botão esquerdo do mouse for clicado. Então, está fazendo essa ligação, ou também nós podemos chamar um listen, digamos assim, muito usado isso, principalmente em Java, um listen. Ok, então bind, agora eu vou usar o que ele quer ouvir, né? O que eu estou falando para o meu Canvas ouvir? É o botão esquerdo do mouse, o clique do botão esquerdo do mouse. Então eu venho aqui, abro e fecho o sinal de igual, de mais menor, e eu vou colocar assim, ó, button, que é o botão, hífen 1. Então, isso já é uma questão de documentação do Tkinter, tá? Então, você tem botão 1, você tem movimento, você tem as rodas, enfim. Cada característica do mouse, cada ação do mouse tem uma palavra-chave aqui já. Vou colocar vírgula e vou chamar a função, ou seja, toda vez que o botão 1 do mouse, que o botão esquerdo do mouse, que é o botão 1, for clicado, eu vou chamar a minha função desenhar ponto. O botão 2, se não me engano, é o botão do meio, e o botão 3 seria o botão direito, tá bom? Então, beleza, ó. Então, esse Canvas, esse bind é fundamental, porque é ele que vai fazer com que o Canvas, que é o nosso widget, o nosso elemento de interesse, ele ouça sempre que o botão esquerdo do mouse for clicado. Então, sempre que eu clicar com o botão esquerdo do mouse, vai fazer um print na tela. Vamos dar uma olhada? Ó, vou clicar aqui, ó. Ó, valor de x 247, valor de y 34. Então, estamos dando o valor do pixel onde o mouse está. Poderia ser a nossa coordenada x, y. Então, aqui em cima é o próximo de zero. Ó, 8, 5. Agora, por que aqui na bordinha não clica? Não, ele não pega as coordenadas? Porque está fora do meu canvas. Lembra que o meu canvas é essa área delimitada por essa borda preta aqui. Ó, vou colocar bem em cima da borda, ó, 307, ó, 298. Então, aqui é o próximo de 300 e aqui é o próximo de 5. E o que nós vamos fazer agora? É uma evolução natural. Essas coordenadas que ele me dá, que é da coordenada do mouse, eu vou passar elas para as coordenadas do retângulo. E sempre que eu clicar com o mouse, vai ser desenhado um retângulo na minha tela. Beleza? Para tanto, eu vou agora tirar, deixa eu apagar isso aqui, eu vou tirar essa linha aqui de comando e vou passar ela para dentro da minha função. Vou até tirar esse hatch aqui, não vou armazenar o retângulo em uma variável, não vai ter necessidade aqui no momento. Só vou fazer um trabalho aqui, ó. Então, minha coordenada x vai ser justamente a coordenada x aqui, que vai ser esse evento x. Ele fala o seguinte, ele pega o valor do ponto x
e transfere aqui para a coordenada. O valor event y, ele pega o valor da coordenada y e transfere para essa coordenada y. Obviamente, eu poderia pegar diretamente esse event x e colocar aqui como coordenada. Mas vamos por parte, vamos devagarzinho. Ó, coordenada x, coordenada y. E aqui eu tenho que falar o tamanho do meu retângulo. Ou seja, quantos pixels eu vou adicionar em cada coordenada para justamente dar o tamanho do meu ponto. Então, eu vou ter que repetir coordenada e vou adicionar, vou colocar aqui, ó, 10 pixels, né? Que é o inicial nosso lá. Vou colocar coordenada y mais 10 pixels. Então, o que eu estou falando? Que o meu retângulo tem 10 pixels, no caso, assim, um quadrado, né? São lados iguais. Então, o meu quadradinho tem 10 pixels de lado. Perfeito? Então, toda vez que eu clicar com o mouse lá na minha tela Canvas, um quadrado tem que ser desenhado. Então, vamos rodar aqui. Ó. Opa! Então, a minha posição x é 66 e minha posição y 44. Então, são essas duas coordenadas iniciais, que é esse ponto inicial bem aqui. Aí eu adiciono mais 10 pixels em cada lado e finalizo com o meu retângulo aqui. Então, por exemplo, se eu desenhar aqui, ó lá, aqui, olha que bonito. Então, eu posso sair desenhando, ó. E já perceberam que se eu reduzir o tamanho desse retângulo, ele vai cada vez mais se aproximando a um pontinho. E é isso que nós vamos fazer. Vou colocar 2 pixels de tamanho. Ó, já aparece um ponto. Ó. Mas perceba que eu só consigo criar esses retângulos, esses pontinhos agora, quando eu clico com o botão esquerdo. Mas e se eu clicasse com o botão esquerdo? Melhor ainda, se eu pressionar o botão esquerdo e sair arrastando o mouse. E eu fizer vários desenhos enquanto eu estou arrastando o mouse, enquanto ele está em movimento. Aí eu vou conseguir desenhar de forma contínua. É o que nós vamos fazer agora. Para tanto, basta eu mudar aqui. Então, nós vamos ter que fazer o quê? Alterar simplesmente aqui. Ó. Eu vou ter que falar com o meu Canvas que eu não quero somente clicar com o botão, somente perceber um clique com o botão esquerdo do mouse. Eu quero perceber um clique do botão esquerdo e ainda que ele fique em movimento. Então, se eu pressionar o botão, né, clicar e segurar e arrastar o mouse, ou seja, o motion, eu vou ficar desenhando enquanto isso estiver acontecendo. Então, só tem que dar uma mudada aqui. Eu vou chamar de B1. Vou colocar um hífen e motion. Ou seja, enquanto o botão esquerdo estiver pressionado e o mouse estiver movimentando, faça isso, que é desenhar. Então, vamos dar uma olhada? Opa, deu um erro aqui. Acho que é um E maiúsculo, talvez. Isso, era um E maiúsculo aqui. Só um errinho. Então agora, ó, vou clicar com o botão esquerdo, ó, cliquei, e vou movimentar. Ó, note que as coordenadas x e y estão atualizando em tempo real. E cada coordenada eu desenho um retângulo. Então, dá a sensação de um desenho. Olha que bonito. Então, onde você move o mouse, você está desenhando. Então, essa seria uma implementação básica de um desenho. Eu poderia agora fazer um painel aqui, por exemplo, mudando a cor, mudando a espessura, né? Então, olha só, vou fazer mais fininho ainda. Vou colocar um pixel só. Um pixel. E mais, eu vou colocar a cor de green. Então, tem que mudar. Quando eu coloco green, tem que ser o preenchimento e a borda, para ficar um contínuo. E vai ficar tudo verde agora. Olha só que chique, ó. No tamanho mínimo. Ah, mas eu quero aumentar a espessura. Então, você vem aqui, né? Vamos colocar, por exemplo, 5 pixels. Então, estou aumentando a minha espessura. Vamos rodar aqui. Ó. Pronto, ó. Que chique, ó. Perfeito? Ó. Então, você vai desenhando. E aqui estão as coordenadas em tempo real. Beleza? Bom, então, eu vou voltar aqui para a nossa cor padrão black. E esse é apenas o início. Agora, você pode ir exercitando e colocando mais funcionalidades no seu software de desenho. Então, voltei aqui. Ó. Então, note que é bem simples e legalzinho. Vamos só colocar um título na nossa janela, né? Para ficar coisa maneirinha. Tela.título. Vou colocar um título. Epa. Título. Desenhando. Só isso.
Então tá aqui, ó, desenhando. Gostaram? Então, se você chegou até aqui, deixa aquele like no vídeo, aquele curtir, se inscreva no canal, deixa um comentário aí, o que você achou, se você chegou até aqui, se você conseguiu fazer. Compartilha com seus amigos se gostam de Python, de programação. E fique atento porque novos vídeos em breve. E curta nossas playlists do canal, beleza? Valeu, até a próxima. Fui!